Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Nossa segunda-feira já começa muito quente com o quadro Inspiring Brains no nosso canal. Mas o Inspiring Brains também é um podcast que vai para todas as plataformas. Então, chama a vinheta para a gente começar o podcast. Olá, seja bem-vindo ao podcast Inspiring Brains. Se você nos acompanha nas plataformas de podcast, saiba que esse quadro Inspiring Brains é um quadro que faz parte do canal Nada Trivial do YouTube. Então você pode também nos assistir diretamente do YouTube ou continuar nos ouvindo aqui na plataforma que você escolhe para ouvir os seus podcasts. É um prazer ter você conosco. E hoje eu tenho mais um grande convidado. Agora é a prata da casa que eu vou apresentar para vocês, mas vamos devagar que você vai entender direitinho como é que essa história se dá. Queria chamar aqui para a conversa o querido Gabriel Sandrini. Muito boa tarde, Carla. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com você. Estou aqui disposto para falar sobre o que você quiser. Qualquer coisa, então. Qualquer Podemos coisa. começar com temas levianos. Não, vamos falar segurar. de neurociência aplicada ao ambiente corporativo, tá bom? E aí eu já quero que de cara você conte para o meu público um pouco da tua formação, como é que você começou a vislumbrar a possibilidade de aplicar neurociência ao ambiente corporativo, até você contar um pouquinho o que você faz hoje em dia. Mas conta o caso aí. Combinado. Então, essa história ela começa muito lá atrás, porque se eu começar da formação, fica um pouco difícil da gente chegar onde eu quero, né? Então, eu tive uma oportunidade muito especial, quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, de começar um trabalho na igreja. E nesse momento, eu comecei a ser exposto a situações muito difíceis de tomada de decisão, porque eu comecei com um trabalho que cresceu muito rápido. Nosso grupo tinha bastante competência, era um trabalho muito necessário. E naquele momento, eu comecei com mais ou menos 50 pessoas naquele grupo, mas só que passou 2, 3 anos, o grupo já tinha mais de 5.000 pessoas. Que é isso? Foi realmente uma coisa... Uma explosão exponencial. Foi uma coisa bastante especial. E aquilo começou a fazer muito sentido para a minha vida e sentido para a vida das pessoas que estavam comigo. Mas havia ali um probleminha. Eu estava com uma dificuldade muito grande na minha mão, com muito pouco tempo de estrada, né? E aí eu comecei a fazer algumas escolhas que foram ajudando. Então, por exemplo, ao invés de decidir sobre como a gente ia fazer as coisas sozinho, eu comecei a escolher pessoas para decidir comigo. Isso foi ajudando, a coisa foi crescendo, e eu fui pegando dessas pessoas muita experiência, e a gente terminou um trabalho que segue até hoje, inclusive na Diocese de Santo André, muito especial. Eram todos jovens como você, assim, ou tinham pessoas de diferentes faixas etárias? Não, tinha jovens, mas também tinha muitas pessoas de diferentes faixas etárias. Porque era um trabalho com crianças e pais. Tá. Então, eu tinha os pais para ajudar e tinha os jovens e tinha também crianças, que é uma coisa impressionante, porque as crianças contribuíam, às vezes, com ideias e coisas que a gente jamais faria, né? Então, por exemplo, a hora que a gente vai pensar em como montar uma cesta básica, ou vai pensar como a gente vai ensinar alguma coisa, mesmo que seja para um pai, às vezes eu montava as aulas com as crianças, porque elas falavam, olha, o meu pai não sabe disso e daquilo, eu falo isso para ele, falo, ótimo. Se ele entendeu, vamos por aí, a gente faz do mesmo jeito, né? Muito bom. E eu amo também crianças, então foram várias coisas que foram me fazendo querer continuar. E naquele momento eu percebi que tinha alguma coisa em mim que dali poderia agregar muito valor para a sociedade como um todo. E eu não conseguia muito bem saber o que era, como aquilo poderia contribuir. Eu não tinha percebido que eu tinha percebido o valor, mas eu não queria deixar para lá. Então pensei, acho que a gente pode guardar isso para daqui a pouquinho, porque eu não tinha vinculado isso ainda com carreira nem nada. Mas foi uma sementinha que ficou. Aí agora corta, a gente vai pro mundo dos estudos, pro mundo de carreira. Deixa eu aproveitar esse ganchinho que você deixou aí penduradinho. Essa sementinha que ficou era uma semente muito conectada com a experiência emocional que você tinha vivido ali. Um pouco disso, assim, da motivação, do engajamento, da excitação do grupo, das pessoas. Era um pouco por aí que você... Exatamente. Você sentiu ali que tinha uma coisa que era gostosa de estar e de fazer, massa. Exatamente. E eu também tenho uma coisa muito importante da minha família, que as pessoas da minha família sempre quiseram causar impacto.
Então, assim, a gente não tem gente morna em casas. Boa. Então, a gente está sempre ali, né, pensando como é que a gente faz diferença. Isso vem dos meus bisavós, passa pela minha avó. E a hora que eu comecei a perceber que esse impacto poderia ser causado no relacionamento com as pessoas, eu gostei. Então, tinha uma questão de recompensa também sobre o fato de ser competente para ajudar o outro. Esse altruísmo que minha família tem veio para mim. Então, emocionalmente, isso foi muito bem reforçado. Mas eu não E já tinha era um muita pouco, consciência. já era um pouco por isso que você estava nessas ações da igreja, que você se engajava? Com certeza, Boa. com certeza. Quando o convite da igreja veio, veio de um padre que eu via como um pai. Então isso pesou. Eu não entendi muito bem aonde isso ia dar, mas a hora que eu comecei a ver que ia me dar muito trabalho, foi importante esse apoio familiar. Boa, muito bom. Então vai. E É. aí, o que que você aprontou? Bom, e aí, em paralelo a isso, porque eu comecei ali com 15, 16 anos, eu estava no ensino médio, entrei na universidade, e eu amava. Pensa uma pessoa que estuda com gosto, com prazer enorme. Desde criança, eu deixava às vezes de jogar futebol e tal, que é outra coisa que eu amo, para ficar em casa fazendo lição. Livro, vários eu li. Eu me desapeguei da minha estante por questões pessoais de minimalismo, mas ela era enorme. E eu lia todos. A minha ideia era que um lado da estante eu não tinha lido, outro eu tinha lido, eu não dormiria tranquilo enquanto eu não zerasse aquele, entendeu? Um pouco maníaco e tal. Mas era mais ou menos por aí minha adolescência. Já aí, o autoconhecimento também, É, né? Muito bom. todo dia eu dormia feliz se eu tivesse feito alguma coisinha da escola bem e jogado um bom futebol, né? Era a minha Massa, pegada. massa. No ensino médio, também começaram a haver alguns reforçadores importantes. Teve um momento muito importante que eu fui finalista da Olimpíada Brasileira de Química. E isso foi uma coisa que me deixou extremamente feliz, porque eu fui o primeiro representante do ABC a chegar a disputar uma Olimpíada Brasileira de Química. A hora que eu fui o único finalista, e eu estava disputando com pessoas do Ceará, só eu mais uma pessoa de São Paulo chegamos lá, eu também comecei a pensar, eu acho que tem alguma coisa aqui que eu posso contribuir, porque é sempre essa minha pegada, como é que eu transformo? E a química tem um potencial de transformação gigantesco. Se você entra numa indústria química pensando nas necessidades sociais, você pode causar um grande impacto. Essa era a minha mentalidade, né? Até hoje eu concordo. Então eu pensei, eu posso ir por esse caminho. E aí eu fiquei nessa questão, o que que eu faço na minha primeira graduação, pelo menos, que eu já fiz algumas, né? Mas para onde eu vou? Essa era a minha pergunta no ensino médio. E foi muito natural pensar em fazer engenharia, por um incentivo familiar, que essa história, né? Por se você vai fazer você é muito bom em exatas e tal, sempre tirou boas notas, vai fazer uma carreira. Engenharia pode ser uma boa carreira, porque você vai conseguir resolver problemas ao mesmo tempo que você usa esse seu potencial. Tudo bem, era esse o discurso em casa, eu comprei. E eu fui fazer o quê? Então, engenharia, ou seria química, ou alguma coisa na área, porque juntou tudo e tal. E aí, mais uma coisa que juntou, meio assim, né? Eu moro a 10 minutos da Universidade Federal do ABC. Agora eu não moro mais, mas na época eu morava a 10 minutos. Então, o que que tem ali? Aí foi uma maravilha, porque lá tem engenharia de materiais, que é uma parte muito próxima da engenharia química. Eu estava querendo fazer isso, fui para lá. E por que eu estou contando isso? Porque eu vou chegar na neurociência já já. Mas na engenharia, eu aprendi muito, amei, adoro aquela universidade, adorei o curso, mas eu fui colocado num dilema enorme. Acho que era que eu queria chegar. Eu não conseguia colocar no campo, assim, colocar para a sociedade, colocar para as pessoas tudo que eu tinha à disposição com as oportunidades que a engenharia estava me oferecendo ali. Esse era o ponto. Então, eu não sabia por quê, mas sabe aquela história de eu posso dar mais, eu posso fazer mais? Não era uma coisa que me consumia muito, mas ao longo do tempo aquilo foi. Até que chegou, eu fui fazer meu primeiro estágio, eu vi mais ou menos como seria, conversei com as pessoas que eu tinha ali, elas falaram: olha, é mais ou menos isso que vai ser durante pelo menos uns 5, 10 anos. Eu comecei já a ficar nervoso, falei: não, essa vida aqui eu vou entregar um pouquinho. Mas eu sinto que eu posso fazer mais do que isso. Eu sabia que o lugar não era o problema. Talvez fosse uma questão de incompatibilidade. Troquei de engenharia, fui fazer engenharia ambiental e urbana, com a expectativa de que eu tivesse uma experiência nova e pudesse. O meu resultado foi o mesmo. Né? E eu fiz pesquisa em engenharia de materiais, fiz pesquisa na ambiental e urbana, então eu já tinha, não. Pesquisa aqui não é para mim. O trabalho na empresa aqui não é para mim. Aí na engenharia ambiental a mesma coisa. E eu pensei em desistir. Ô, Gabriel, você acha que é muito precoce o momento das pessoas escolherem no que elas vão se dedicar
a vida toda, tipo na escolha da faculdade e tal. Eu sempre tive essa sensação. É, Para mim foi precoce. Aí eu sempre pensava, será que eu que não era madura e tal? Mas hoje, analisando um quadro geral, assim, eu acho que até por conta do aumento das oportunidades que vão surgindo, né? À medida que a sociedade vai evoluindo, vão ter mais possibilidades de aplicação, de expansão, de lugar para a inteligência humana operar, né? é. Agora eu estou no momento em que eu consegui um grupinho de 3 pessoas que me convidaram para mentorar a graduação delas, né? E eu estou falando uma coisa que eu acho que é uma aposta bem difícil, mas eu estou querendo ir por esse lugar. A chance da gente conseguir trabalhar com o que a gente está estudando na graduação é muito pequena. Porque simplesmente você entra na graduação e passa 5 anos, de repente aquela demanda que existia 5 anos atrás, ela não vai existir mais. E os cursos também não mudam, a Não se forma de ensinar não atualizam, né? muda. Então, eu estou vendo a graduação mais como um lugar de você aprender as dificuldades, aprender a se relacionar e descobrir o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, do que de fato uma coisa que a gente tem que perseguir como sendo aquilo que a gente O vai estudar ou que a conteúdo, gente o vai trabalhar. repertório, né? É. Tá. E aí, se eu acho precoce, eu acho que depende da forma como a gente encara a graduação. Porque a gente tem também diferentes tipos de estudantes. Se a gente conseguir formar os estudantes para entrarem com uma mentalidade de estar procurando outra coisa, pode ser um bom momento. Agora, se é precoce a ideia de ter que escolher uma profissão que eu vou fazer para o resto da vida, eu acho uma coisa insana. Inclusive porque tem várias pesquisas que mostram que a gente troca de emprego de 3, 5, 6 vezes na vida, né? Então, como assim para o resto da vida? A gente já está lutando contra uma estatística que está colocada há muitos anos e acho que isso vai mudar muito mais ainda. Sim, a tendência é essa. Daí você ficou na engenharia É. de materiais. Se formou ou não? Não, então, eu fiquei um bom tempo na engenharia de materiais, depois eu fui para engenharia ambiental e urbana, né? E qual que é a vantagem da UFABC, para te responder essa pergunta se eu me Porque formei? você pode. Eles até ia comentar isso, né? Quanto É, é interessante cursos, eu ia comentar na outra abordagem. Como tem interessante cursos que dão uma base e que é, aí o indivíduo escolhe um pouco dessa aplicação. Isso tem muito na Europa, nos Estados Unidos, né? é. E agora no Brasil também tem. A UFABC ela veio num programa do governo que eu vou falar um número aproximado, não tenho certeza, mas foi 11, 12 ou 13 universidades que foram feitas assim no Brasil. Então esse modelo não é único, mas ele é único em São Paulo, na UFABC. Mas a gente vai para o Ceará, vai para o Paraná, vai para Santa Catarina, vai para outros estados do Norte e Nordeste, a gente tem essas universidades. É o caso, por exemplo, da Universidade Federal de Lavras. Lá ela é nova e você não é exatamente igual a FABC, nenhuma delas é exatamente igual, mas você tem bem mais liberdade. Eu gosto muito disso, porque se eu posso dizer que a maior vantagem de estar na FABC em universidades assim é que você pode experimentar muito. Tá. Então, eu, por exemplo, eu fiz essas 2 graduações que eu persegui esse currículo, mas eu fiz disciplina de quase todos os cursos que tem lá. Isso foi muito enriquecedor. São pontos de vista diferentes, até a forma de ensinar parece que tem grupos de professores em diferentes cursos que ensinam de formas diferentes. É muito bacana, abre muitos horizontes. E aí eu fiquei nessa, o que que eu faço? Então eu terminei o bacharel em ciência e tecnologia, porque lá na FABC você faz 2 cursos ao mesmo tempo, né? E qual engenharia eu vou me formar? E aí assim, eu não me formei, mas eu considero que eu me formei, porque eu terminei as matérias. Boa. Você se É, deu. eu me dei o título, exatamente. Então Tá eu não bom. posso falar que eu sou engenheiro, né? Porque eu não tenho diploma, mas assim, eu terminei as matérias e o TCC tem. Nem chama TCC, se alguém estiver me ouvindo do FABC vai ficar bravo, mas o TCC tem 1 ano e eu fiz mais da metade desse ano. Tá. E aí eu, por questões também de saúde mental, um pouco desse problema do que eu faço, né? Estava me consumindo muito e tal. Falei, eu vou deixar quieto, depois eu termino, mas a ideia não era abandonar. Aí, como eu mudei e fui para neurociência, que também é lá, Aí que foi que a é neurociência entrou na história, então? exatamente. Por quê? Porque eu tive uma pessoa que vou ser grato pro resto da vida, minha amiga Vitória. Ela me conhecia muito profundamente, ela sabia dessa tristeza e a irmã dela fazia neurociência lá. E ela gostava muito da forma como eu conversava, abordava os problemas. A gente conversava muito sobre problemas profundos, né, como, por exemplo, machismo, que inclusive foi um tema de um Dopaminas, que é um quadro aqui do canal, que eu indico o pessoal assistir esses episódios e tal. A gente já tinha essas conversas lá, era super feminista. Ela que me trouxe para esse caminho também, de observar esse problema essa questão, né, de outra forma e tal. E ela falou, olha, eu acho que tem um curso aqui que ele vai dar um pouco de conta dessa interdisciplinaridade que você tem. Você não vai precisar jogar nada fora. E a minha irmã faz, ela traz isso para mim o tempo todo, como tudo que ela estudou aqui é importante, ainda falta, é o curso mais difícil, todo mundo fala que é o mais difícil de terminar e tal.
tem matérias que são impossíveis porque você tem que pescar coisa das exatas, das humanas, geralmente o pessoal não tem esse traquejo e tal. Ela falou, eu acho que pode ser um curso para você, mas você vai ter que entrar disposto a passar por muitos altos e baixos e tal. Eu falei assim, é assim, eu acho que eu vou tentar, eu não estou Você fazendo já tinha nada, né? ouvido falar num bacharelado de neurociência? Porque Não. a UFABC foi a primeira, hoje a gente tem na PUC do Rio, né? É. E tem algumas outras universidades aí iniciando projetos e tal, mas ela foi a primeira. E poucas pessoas, imagino até quem está nos assistindo ou nos ouvindo, possivelmente nem saiba que existe um curso de bacharel em neurociência, né? É, E aí você também não conhecia essa perspectiva, também foi não. ali no susto. Foi muito no susto, inclusive, porque eu era do campus de Você Santo tinha André. quantos anos? Eu tenho que fazer uma conta retrógrada rápida aqui. Eu tava com 22. 22, garotão. É, tava de 22 para 23 ali. E aí, o ponto era que esse curso ele não é em Santo André. Então, eu nunca tinha ouvido falar. A hora que ela me falou, eu falei, mas onde que faz, né, e tal. Ela falou, não, é em São Bernardo. Eu falei, tudo bem, porque São Bernardo é famosa porque tem a economia e tem as humanas, né. Aí ela Sim. falou, não, tem mais um curso lá que é neurociência e tal. Eu falei, bom, interessante, né. Eu confiava muito nela, eu falei, deixa eu fazer a matéria introdutória. Aí, E eu aí você pode transitar. Você é aluno da posso. UFABC, você transita entre as disciplinas, faz ouvinte, umas coisas assim. Sim, Tá. isso, assim, é inclusive um ponto interessante para o pessoal saber que sempre quando eu falo, todo mundo fica muito impressionado. Sendo aluno ou não, você não precisa pedir permissão para participar de nenhuma turma. Então, lá a gente tem esse princípio da universidade ser pública de verdade. Então, eu posso me matricular e fazer, que foi o caso do que eu fiz, né? E formalmente eu tinha lista de chamada e tal. Mas você não é aluno, você quer saber como é a introdução à neurociência lá, você não precisa pedir permissão. É de bom tom, mas na verdade você pode só entrar, sentar e fazer. Então, nem precisava ter feito a matrícula, né? Isso é uma coisa interessante. Agora, como aluno, você pode sim. Então, a gente tem uma porcentagem de matérias que a gente tem que fazer que não está atrelada a nenhum curso. Salvo engano, são 15 ou 20%. Tá. Inclusive, essas matérias não podem ser do seu curso, tem que ser de Eles outros te cursos. obrigam a dar uma sapeada É, por aí. é. Legal. E aí, eu peguei nessa grade de matérias livres e tal, e fui fazer. E nesse momento, eu sentei numa cadeirinha ali. Aí eu decidi que eu não ia sair nunca mais daquela cadeirinha, porque o que ela falou era plena verdade. Primeiro que a hora que a gente começou a falar sobre o sistema nervoso, e eu entendi a importância desse assunto, eu fiquei ao mesmo tempo revoltado, ao mesmo tempo extasiado. Você achou fácil, por você ter conhecimento de engenharia, você compreender a mecânica do sistema? Porque, cara, eu apanho É, tanto para ensinar isso para quem não é da área de exatas. Mesmo para quem é das biológicas é difícil, né? é, O cara tem que ter uma boa formação de física, uma boa formação de química para poder compreender, né? é, Mas eu imagino que para você foi uma coisa relativamente. Materiais, né? Você estudou materiais, quer dizer, de alguma forma você conhece algumas propriedades físicas que podem ter te ajudado bastante. é. Ajudou muito, muito, mas ao mesmo tempo, ainda assim, as lógicas desafiaram bastante. Foi muito desafiador. Porque o que que eu sabia de neurociência antes, né? Vou ser muito sincero. Meu professor do ensino médio, inclusive, eu lembro bem dessa aula, porque eu lembro quando ele desenhou o neurônio, ele desenhou na lousa enorme, mas ele só falou, gente, isso aqui é o neurônio. Aí acabou a aula e ele foi embora. Tinha uma Sensacional. página sobre sistema nervoso na minha apostila do ensino médio. E aí, a hora que eu vi aqui, eu tava até, sabe, com preconceito, porque, poxa vida, foi uma página no ensino médio que a gente estudou tanto sobre diversas coisas, inclusive botânica, que eu adoro, mas assim, hoje eu vejo como a gente podia mudar um pouco essa história, né? É, e é curioso porque daí a gente que está o tempo inteiro provocando as pessoas para se aproximarem da neurociência, né? Seja nas empresas, seja na educação, seja os professores e tal, a gente percebe claramente que essa falta de base, essa falta de intimidade, vamos dizer assim, faz a pessoa achar que ela está diante de um bicho de sete cabeças, né? É, E o quanto isso é contraproducente, porque de fato, eu sou suspeita, mas vou até te perguntar isso. Qual é a relação que você acha que tem de neurociência com o autoconhecimento e com a percepção de mundo das pessoas? Você consegue ver você conseguiu ver, hoje eu sei que você vê, mas você conseguiu naquele momento vislumbrar isso, isso te encantou na neurociência? olha, em primeiro momento, eu fiquei muito encantado pela mecânica da coisa. Só de saber que eu tinha um sistema naquela complexidade que resolve os problemas que resolve, eu falei, não, não é possível.
Eu preciso descobrir o que que isso aqui é. Então eu fiquei de apaixonado, para falar a verdade, aquela disciplina me deixou apaixonado. Na hora que a gente começou a falar no final sobre Alzheimer, Parkinson, eu pensei, caramba, essas coisas são tangíveis. Isso foi muito especial para mim também, né? Então, eu venho de uma formação cristã. A gente fala sobre alma na igreja, né? Bom, pelo menos na história que eu tive, né, a gente fala muito sobre alma. E alma é inacessível, né? Se você para pensar na prática do dia a dia, foi Deus que quis assim, ou é a providência de Deus que coloca isso para você e tal. Isso São tem, coisas dadas já, né? são coisas dadas. Isso tem seu valor, eu não vou negar isso. Muitas vezes eu, por exemplo, fui muito menos ansioso por pensar que as coisas são como são, entendeu? Tudo bem, eu acho que, inclusive, eu não Tem abandono seu papel, completamente né? essa história, sim. Mas a hora que eu parei para pensar que de repente uma pessoa poderia ser ajudada, porque a gente conhece o mecanismo que está por trás daquela disfunção, por trás daquela doença, que isso estava ao nosso acesso e que eu tinha à minha disposição entender, aquilo me encantou muito. Então, essa disciplina inicial, a professora Elizabeth, que fez, ela cumpriu o seu papel. Ela era uma apaixonada, ela me apaixonou. Acho que esse é o objetivo dessa disciplina mesmo. E o mecanismo do neurônio, aquilo para mim foi a coisa mais revolucionária do mundo. Assim, na minha vida, acho que um dos momentos que eu nunca vou esquecer foi o dia que ela começou a mostrar como funcionava. Porque é uma célula tão pequena, assim, claro que tem neurônios enormes, mas às vezes você pode imaginar como uma coisa microscópica que processa essa quantidade de informação simplesmente com moléculas, e isso sustenta a nossa vida e a vida de vários mamíferos. Eu falei, não é possível. Como é que eu posso ter uma coisa assim tão pequena e tão especial e que tem um mecanismo que a gente consegue entender, consegue inferir, consegue medir? A hora que eu fiquei sabendo que eu conseguia colocar eletrodos ali, por exemplo, eu conseguia fazer experimentos, conseguia no computador simular um neurônio, eu falei, não é possível. Isso está no meu acesso, sabe? Eu falei, É. isso Isso, né, é um mérito muito, muito grande das engenharias, né? é, Que se é, debruçaram sobre o problema e acabaram evoluindo ali na capacidade de mensurar, de é, codificar, de trabalhar esse dado, né? é. E aí eu fui de apaixonado, eu falei, bom, eu tinha muito medo, na verdade, sobre o mercado de trabalho, porque isso é uma conversa que hoje eu estou tentando desconstruir na FABC. Eu estou indo lá fazer algumas palestras para alunos, né? Eu fui 2 vezes esse 2023 e pretendo agora 2024 de novo, para falar para eles sobre não ter medo do mercado de trabalho. Então, quando eu recebi aquela mensagem da minha amiga, mesmo ela falou, olha, a única coisa é que a minha irmã está com muita dificuldade de arrumar emprego. Então você vai ter que dar uma olhada sobre isso desde o começo, porque ela deixou para resolver isso no final e agora. Aí eu entrei com isso. Curiosamente, enquanto eu fazia aquela disciplina, ela conseguiu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e foi para lá, tá ganhando um dinheirão do caramba, entendeu? Tá tudo Tá certo. tudo certo, mas no começo eu ficava com essa angústia, né? Eu continuei de apaixonado mesmo e pensando que eu não tinha nada a perder, eu já não ia mesmo continuar a engenharia, eu ia só fazer mais 6 meses e acabar pegar o diploma e cair fora e descobrir outra coisa. O que me deixava seguro é que eu já tinha uma carreira de professor também. Então, durante a universidade, eu abri uma empresa de aulas particulares e já ganhava meu dinheirinho. Então, eu estava podendo escolher sem pressa por isso, porque também tem isso, né? Sim, sim. Né? Tem muita gente que tem urgências, né? Eu não tinha urgência sobre isso. Não é que eu podia escolher, porque eu estava me sustentando, já não dependia mais dos meus pais, né? Então, eu falei, vou descobrir se tudo der errado aqui, pelo menos eu continuo com um professor que eu gostava bastante. Tá bom. E aí, depois que eu saí dessa disciplina, eu fui fazer neuroanatomia. Foi a próxima, né? Eram várias, mas só que, digamos que daquele quadrimestre ali, tinha neuroanatomia e tinha introdução à filosofia da mente. Esse quadrimestre aí foi o derradeiro, porque neuroanatomia eu comecei a perceber como a gente consegue correlacionar comportamentos com áreas, macroáreas, e que a gente tem vários tipos de anatomia, vários tipos de divisão. E filosofia da mente começou a discutir um pouquinho sobre o comportamento, inclusive como a evolução dos comportamentos em diferentes espécies. Aí eu pensei, realmente acho que aqui eu consigo colocar todo o meu potencial em ação. Mesmo que eu não consiga um emprego, eu vou até o final desse curso, né? E aí eu estava com essa questão, vou fazendo e tal, e veio a pandemia. Nessa hora que veio a pandemia, foi outra questão assim, porque eu precisava escapar daquele mundo que eu estava vivendo de alguma forma, né? E eu falei, eu vou estudar, e o que eu tinha à disposição para estudar, eu adorava. E eu sempre gostei de estudar, né? Então, na pandemia, minha diversão era estudar neurociência. E minha mãe falava, sai, não sei o que e tal. Não, mãe, deixa aqui. Tá tudo bem.
E aí eu, inclusive, refiz neuroanatomia só porque quis, né? E aí depois foi muito bacana porque os professores da neurociência da FEBC são muito legais. A professora pediu para eu fazer a prova da disciplina dela como um exercício. Na verdade, ela não usou tudo, ela usou só algumas questões que eu fiz, mas isso deu certo, foi muito legal. E eu comecei a gostar e pensei, vou fazer uma pesquisa. E porque eu fiz pesquisa sempre que eu fui, porque é outra coisa que eu adoro fazer. E eu fiz uma pesquisa sobre criar testes adaptativos que fizessem com que alguns testes que já existem, tem um número enorme de questões, eles pudessem ser feitos de forma satisfatória com menos questões. Essa era a ideia. Então, por exemplo, eu tenho um teste de 50 questões e na psicometria clássica eu preciso responder a 50 para eu conseguir que aquele teste tenha o resultado que eu desejo. Mas eu também posso pensar o seguinte: as respostas que as pessoas estão me dando indicam um pouco sobre essa pessoa e eu posso pensar a próxima melhor questão para medir o que eu quero medir sobre essa pessoa. Sim. E aí um professor que era um professor mais próximo, então ele me fez essa proposta. Falei, vamos ver, né? E aí eu já tinha feito um primeiro estágio antes disso, porque é assim, tudo muito rápido. Na graduação lá, a gente tem que fazer 3 estágios. Então, se você não começa a fazer estágio logo no começo, você termina as disciplinas e ainda tem 3 estágios para fazer. Aí eu fiz o meu primeiro estágio logo no começo, e aí depois disso ele falou, olha só, a professora com que você fez estágio tem uma pessoa que tem um teste muito bom, já foi aprovado em várias academias e tal, inclusive internacionalmente, mas o teste é muito grande. Então você pode continuar o mestrado dela, fazendo esse teste se tornar um teste adaptativo. Eu vi muito significado naquilo. Era um teste de memória para idosos, para ver. Um rastreio. Mas é sobre a perda de memória, né? O Sim. quanto a memória está preservada ou não está preservada em relação a anos anteriores e tal. Também indica um pouco de demência. É um teste muito especial que ela fez. Ela traduziu esse teste. Eu gostei muito dessa história e falei, vou fazer. Eu fiz 2 iniciações científicas seguidas e aí eu consegui fazer esse teste. E assim, aquilo para mim foi uma coisa incrível, porque foi a primeira vez que eu consegui entregar um valor de fato. E esse teste está disponível na internet hoje. Boa. Versão brasileira do Kissing and Dancing Teste Adaptativo. Se alguém quiser pesquisar, pode colocar, no Google, vai aparecer da UFABC lá, você pode entrar. E aí agora, eu não sei como é que estava, mas eles queriam aprovar isso para ser usado nas clínicas do Brasil. Né? Boa. Quem sabe isso daí eu volte nisso em breve. E aí, ali eu entreguei valor. E aí eu fui fazer outro estágio, também relacionado a esse grupo. E nesse momento, eu conheci um amigo Gabriel, que também chama Gabriel, né? E ele falou, ó, não, tô pulando uma parte da história. Antes de conhecer o Gabriel, eu conheci a Brenda. E a Brenda me chamou para trabalhar com ela. Pela amizade, pelo trabalho. Isso é uma dica importante se a gente tiver pessoas jovens escutando aqui. O melhor jeito de conseguir emprego é mandar bem no estágio, fazer amizade. Mandar currículo não é. Ser colaborativo, É. já no estágio. E aí a Brenda viu essas pesquisas que eu fiz, a gente ganha bolsa para fazer pesquisa lá, isso também ajuda, né? Ela falou, ó, tem uma oportunidade para trabalhar com neuromarketing onde eu estou trabalhando, vamos lá, vamos ver. Aí eu fui e ali a gente começou a fazer testes de comercial. A gente recebia comerciais de grandes marcas e a ideia era descobrir qual daqueles comerciais ia pro ar ou não ia pro ar. Eles mandavam para a gente 3, 4 versões de um comercial e a gente analisava cada um deles, escolhia um e dava o nosso parecer sobre qual deveria ir pro ar. Aí eu fiquei ali, só que por E vocês várias faziam isso questões. fazendo testagem com pessoas assistindo, não? Era Não, um piloto assim? era com EEG, eye tracker, e aí a Mas aí você gente. colocava sujeitos voluntários para assistir? Grupos de 30 Tá. pessoas. Vai. Então a gente tinha 3 ou 4 comerciais, formulava a hipótese, e a gente ia testar essa hipótese, chamava 30 pessoas em média, fazia o experimento com elas assistindo aqueles comerciais. Isso foi muito especial, inclusive, porque a gente fez uma. Não posso contar aqui muito bem sobre para quem foi, mas a gente fez um trabalho sobre fake news. Quais daqueles comerciais eram todos fake news, qual era mais provável que mais pessoas acreditassem naquilo. Foi muito interessante, foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. E aí, ali eu tive contato com aparelhos de medição também. Então foi mais uma coisa que me agregou bastante assim. Eu comecei a entender qual era o papel do estresse e de várias emoções na tomada de decisão, porque os comerciais queriam vender, por exemplo, né? Então, a dinâmica emocional me dava dicas sobre se a pessoa ia ou não ter uma preferência maior por aquela marca, né? Aquilo começou a abrir bastante a minha perspectiva sobre isso, e o fato de poder acessar informações com aparelhos que eu não podia acessar sem,
também foi muito interessante para mim. Então, por exemplo, nos estágios que eu fiz, a gente usava formulário. Eram testes que a pessoa fazia com caneta e tal. E isso tem o seu valor. Mas a hora que eu vi que eu posso usar aparelhos juntos com os testes para me dar mais informação, inclusive dizer se o que ela respondeu provavelmente é verdade ou não, para além da psicometria, que também pega bastante disso, né? Eu consigo mais informações, tiro informações bem diferentes, inclusive, porque o papel não consegue. Eu falei, bom, estou gostando dessa história e vi que dava para ficar empregado. Eu Boa. falei, legal, já demos um passo, acho que eu não vou precisar. Vender coco na Não vou praia. precisar vir do coco na praia e tal. Tava querendo fechar a empresa de aulas, eu falei, acho que eu vou conseguir fechar mesmo. E eu tava programando bastante já nessa época. Na FABC a gente também aprende disso, nas pesquisas ali para fazer o teste tive que aprender a programar. Aí eu tive que programar para conseguir tirar os dados do EG, foi uma coisa muito bacana. Tive bastante contato com essa parte que desmistifica muito também, né? Por exemplo, tem softwares que a gente usa que eles passam informações bastante duvidosas. Então você precisa descer umas camadas para entender como ele faz os cálculos. Aí você pede para lá, olha só, queria entender como é que você me traz esse número bonito aqui que você mostra na tela, né? Que são linhas lindas e tal. A hora que a pessoa manda para você o jeito que ela faz o cálculo, ela plota aquilo na tela, é bem duvidoso. Você tenta imitar, não consegue. Sei Aí, como é que é. né? Tudo bem, então vamos lá, vamos tentar descobrir e tal. Só que aí, por alguns motivos, eu não continuei ali, né? Questões de relacionamento mesmo, falta de alinhamento cultural e tal, eu achei que aquilo não era para mim. Bem na hora que eu estava pensando em desistir, um outro amigo que fez aquele mesmo estágio, ele falou, olha, eu tenho uma oportunidade para trabalhar com a Carla Tipo. Aí ele falou, você quer? Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha antes e tal, tem alguma ideia da vaga, né? Ele falou, olha, eu não tenho nada. Só que assim, eu gosto muito dela, eu acho que dentre as neurocientistas do Brasil, ela é muito bacana. Eu não vou porque eu acredito muito nesse projeto que eu estou fazendo aqui na minha empresa agora, mas eu estou indicando você, inclusive porque eu acho que você é uma pessoa que vai dar conta do BO. Falei, tá bom, né? Ele Pessoa. tinha feito um trabalho com a Adriana, né? Felipelli. Foi Então, ela que me indicou. isso até hoje eu É. Eu não tive com a tinha, Adriana não e falei para soube. ela, estou precisando expandir o meu time e tal, de pessoas para produzirem conteúdos para o ambiente organizacional e tal. A consultoria tá crescendo e tal. E queria gente jovem, porque eu não vou achar gente já experiente que conheça a neurociência na profundidade que precisa, porque, em geral, o que você tem, né? Você tem um conjunto de consultores, que o cara sempre foi consultor ou foi um executivo, né? Alguém que tem uma formação já robusta dentro do ambiente organizacional, mas fez um curso de neurociência muito superficial. E eu É. precisava justamente do contrário, né? Precisava de gente com mais robustez na neurociência, porque pessoas com robustez no ambiente corporativo tem muitas, né? Muita gente lida com treinamento, com desenvolvimento de lideranças, tal, alguns melhores, outros piores e tal, mas tem bastante gente nesse mercado. E eu queria me destacar com uma consultoria que não fosse com o mesmo perfil, né? Que ela realmente fosse inovadora, porque iria aplicar a neurociência. Então, a minha preferência naquele momento era por pessoas que tivessem uma formação robusta em neurociência. Por isso, eu fui atrás da UFABC. Que legal. O Gabriel me indicou na confiança, de novo, a importância do network. Não, porque o pessoal deixa isso de lado, né? Gente, emprego. Inclusive, eu tive uma pessoa que me mentorou para encontrar o meu caminho na carreira e tal. Ela falava que ela tem um dado que 80% das vagas de emprego são preenchidas por indicação. Sim, Mas você não tem 80% das pessoas trabalhando com o próprio pai ou com o familiar. sim, Então, assim, é indicação da confiança dos grupos de trabalho mesmo, né? sim. Porque isso eu acho que é um dado que tem uma utilidade pública grande. E aí eu vim para cá e conheci você, aí rolou a entrevista e tal, e comecei. Só que o que é interessante nessa história até agora, que eu acho que antes da gente vir um pouquinho para o que a gente faz hoje aqui, até esse momento eu não tinha vislumbrado a relação da neurociência com o ambiente corporativo. Isso é uma coisa, foi um marco da vinda para cá. Eu entrei no ambiente corporativo para trabalhar com neurociência, mas eu não tinha percebido o tamanho do impacto que a gente podia fazer, o tamanho do impacto que tinha e como as ideias da neurociência podem ser aplicadas em coisas muito práticas do dia a dia e para discutir temas que são muito caros para todo mundo. E aí, Isso, de alguma forma, alinhava lá com aquele líder, aí aquele chegamos. garoto lá. Então agora vamos tirar aquilo lá da caixinha, né?
A hora que eu cheguei aqui, eu pensei, poxa vida, não só a minha interdisciplinaridade da universidade pode ser colocada em cima da mesa, como era no meu trabalho anterior, a minha interdisciplinaridade nas relações interpessoais também, daquele processo que eu passei de 5, 6 anos, eu também posso colocar na mesa. E aí, para mim, foi o fechamento do jogo todo. Há quanto tempo você chegou na Illumine? 2 anos e meio, mais ou menos. Caramba, você teve uma ascensão meteórica. Estou começando a repensar alguma. Não, mas é brincadeiras à parte, você. Acho que esse papo não valeu a pena. Vem cá, me conta uma coisa. Você foi por conta do engajamento, foi por conta de você olhar e falar, nossa, é tipo isso mesmo que eu estava pensando? Deu um encaixe, deu aquele clique, assim? Deu um Porque encaixe. você saiu voando, né? A razão pela qual eu estou aqui te entrevistando agora é porque eu acho que você já é uma das pessoas que pode falar sobre neurociência aplicada ao ambiente corporativo, né? Óbvio que eu não vou jogar fora a tua experiência anterior a isso, que é muito robusta, mas você só olhou para isso mesmo faz 2 anos e meio, né? Então, quem sabe aqueles livros lidos, mais a experiência na igreja, mais as experiências laborais e tudo, podem ter acrescentado. Mas o que aconteceu nesses 2 anos e meio, de fato, para você hoje estar aqui no Inspiring Brains falando de neurociência aplicada ao ambiente corporativo? Tá. Carla, tem uma coisa sobre a minha história que acho que também é muito, eu gosto muito de falar isso para as pessoas, né? As nossas experiências, elas sempre agregam, especialmente as relações interpessoais, porque assim, a gente tem um ambiente que tem demandas diferentes, por exemplo, aqui e numa comunidade de igreja, mas as dinâmicas por trás das relações, ela é muito parecida. São pessoas. Então, eu tive que me colocar em situações, por exemplo, só para o pessoal ter uma noção assim que eu tinha que tomar decisões na igreja que afetavam mais ou menos 800 famílias comerem ou não comerem. E na igreja também tem uma disputa de poder gigantesca por trás dos panos, e eu era mestre de cerimônias dos bispos de Santo André, muitas vezes. E ali eu tinha que lidar com problemas seríssimos na relação entre padres e bispos. Então, tem pressões que eu sinto hoje no ambiente corporativo, eu vejo as pessoas falarem que sentem, que eu lido bem, porque eu já passei por coisa pior. Não, a gente não estou minimizando de forma alguma, eu sei o tamanho das situações difíceis do problema que a gente está vivendo aqui. Mas aquelas experiências lá impactaram muito Você mais acha a que mim desenvolveu do que outros. resiliência para ti? Eu acho que sim. Eu acho que o que eu aprendi continua ajudando. E aí deu match, mas o jeito que eu cheguei me ajudou. Quando eu entrei aqui, eu falei isso várias vezes para você, para todo o pessoal aqui. Gente, olha, eu acho que eu vou aprender rápido. Eu acho que eu sei me relacionar com um pouquinho de esperteza, assim, eu tenho algumas coisas. Só que eu vou passar por letramento. Eu sei um pouco sobre os problemas que os seres humanos enfrentam, mas o que os seres humanos enfrentam aqui, eu tenho só uma pequena ideia. Eu vou ter que entrar de cabeça para descobrir. Só que quando eu entrei de cabeça para descobrir, eu não descobri uma coisa tão diferente do que eu já sabia, que eu já tinha vivido, né? São ambientes diferentes, situações diferentes, formas de falar diferentes. Tem umas macroestruturas também que influenciam muito na nossa dinâmica do dia a dia, que antes eu não via, agora eu vejo. Então, por exemplo, a gente tem muitos níveis hierárquicos que antes eu não via, agora eu vejo. Lá, na verdade, não é que eu não via, lá não tinha. Aqui tem. Algumas dinâmicas de poder mudam um pouquinho, mas o poder é o mesmo. Você diz aqui na Illumine, não. Você diz nas empresas que a gente No ambiente atende. corporativo, Isso. exatamente. No ambiente corporativo. Todo esse paralelo é entre vida na comunidade e vida no ambiente corporativo, né? Mas as dinâmicas não são tão diferentes assim. Isso acho que é uma coisa muito importante, foi muito importante para eu conseguir me desenvolver, né? Então eu me desenvolvi. Eu consegui aproveitar tudo que tinha. E então eu não comecei os passos do zero, né? E aí o que aconteceu aqui foi uma imersão total. Foi uma imersão total. Eu Você amei consegue. os problemas, acho que esse é o ponto. Isso é muito importante, né? Que a gente se apaixone pelo problema. É, Porque aí sim a gente vai atrás da solução. E o é, problema ele é interessante porque ele é um problema que atinge milhões de pessoas, né? é, A gente tem um contingente enorme de pessoas trabalhando nas organizações e um outro contingente enorme de pessoas precisando, né, do produto que essas corporações produzem, seja é, serviço, seja comida, seja um bem, né, um bem móvel, um bem imóvel. é. E a gente lida com empresas de tudo quanto é categoria, de todas as indústrias, né? Acho isso bem interessante, porque a gente realmente tem clientes
de quase todas as indústrias aqui na Illumina. É. Como que foi a tua adaptação a esse universo? E se você puder, né, contar um pouco sobre de que forma hoje você venderia a neurociência aplicada ao ambiente corporativo, né? Como é que se constituiu essa ideia para você vender para quem está nos assistindo? Tá, legal. Eu acho que a minha adaptação, ela foi tranquila pelo ambiente que nós temos aqui. Isso é um ponto muito importante. Então, essa é uma primeira pergunta, né? Se a casa é de ferreiro, suspeita do quê? Não. Porque a gente fala tanto de liderança, ambiente seguro, né? Aprender errando, É. fora de casa, a gente fala sobre isso. E dentro de casa seria ridículo se não fosse, né? Exatamente. Não, o espelho é de ferro aqui, pode ficar sossegado, pessoal, não é charlatanismo, eu não estou recebendo salário a mais para contar essa história. Muito bom. Dobrou o 14º. Não, é verdade, assim, a adaptação foi mais tranquila, primeiro porque eu tive muito apoio, isso é uma coisa muito importante, tanto seu quanto da equipe como um todo. Aqui essa história de cultura do erro, ela foi aplicada, pelo menos comigo aqui, de uma forma maestral. Então, eu pude tentar, eu pude errar bastante, eu errei bastante, mas tanto eu quanto todo mundo, inclusive você, lidou bem. Então, a minha adaptação foi mais tranquila por alguns motivos, porque eu era apaixonado, porque eu queria fazer acontecer, porque eu, de fato, amei o problema, e também porque todo o ambiente me acolheu muito bem e soube lidar muito bem com as minhas fragilidades. Não tenho certeza, ou, assim, isso pode ser uma coisa que ajuda muito aqui, que nem todos os lugares a gente encontra o mesmo cenário, né? E como eu venderia neurociência? Eu acho que, bom, aí assim, eu vendo neurociência agora todos os dias, né? Então, eu achei que essa é a pergunta fácil para você. Sim, sim. Porque, no fundo, hoje Sim. você está um pouco nesse receptivo, né? Está conversando com os clientes, mostrando esse valor. Então, assim, vender neurociência, em primeiro lugar, eu acho que responder isso passa por entender que a neurociência não é uma caixinha de ferramentas pronta, fácil e simples. E ela também não é uma ciência pequena e que tem pouco impacto. São duas coisas muito importantes. Então, em primeiro Tem lugar... muita gente que acha que neurociência é uma ferramenta de autoajuda, né? Não, é muito mais do que isso. Nem vou entrar nos méritos do termo autoajuda, né? Mas vamos dizer que, inclusive, pode ser bastante especial, importante, no autoconhecimento. Pode não, né? Mas é mais do que isso. Isso é um ponto muito importante, essencial, indiscutível, mas é mais do que isso. E a hora que a gente para pensar, primeira coisa, não é uma caixinha de ferramentas, isso é importante, porque a neurociência ela é muito pragmática em diversos pontos, e aí a gente acha que pode simplificar muito as coisas, né? Então, a gente estava até discutindo ontem aqui numa reunião, como agora está na moda fazer design thinking. E o design thinking está passando por um problema que várias coisas passam. Na hora que todo mundo começou a escrever muito, falar sobre os passos do design thinking, parece que pessoas acham que podem ler e ensinar design thinking com os 5 passos do design thinking numa palestra que dura 1 hora, e isso vai resolver o problema, né? O design thinking é outra coisa que não é uma caixinha de ferramentas. Ele é um processo profundo que pessoas experientes precisam fazer. A neurociência tem que ir pelo mesmo lado. A gente precisa se aprofundar para entender. Não é os 5 passos para resolver tal problema de acordo com a neurociência que vai fazer alguma diferença na vida de alguém. Então, não é muito por aí. E outra coisa é sobre o tamanho da abrangência. Isso, por um lado, ajuda, por outro lado, atrapalha na hora de vender. Né? Porque atrapalha em 2 aspectos. Primeiro que tem gente que, a hora que começa a conversar com a gente, acha que a gente pode resolver o problema todo. Fala, nossa, ufa, achei a solução mágica. Não é por aí. A neurociência vem como mais uma ciência, e é isso eu aprendi com você, né? Eu estou contando mais para o público do que contando isso para você, né? É neurociência mais psicologia, mais sociologia, mais antropologia e mais todas as outras ciências, né? Então a gente vem engordar um pouco esse bolo com mais informações, com um novo ponto de vista. E também atrapalha porque, às vezes, a gente precisa de muita experiência, muito esforço para entender o que pode ajudar aquela pessoa. Então, por exemplo, eu trabalho na Illumine, né? O nosso portfólio tem muitos temas, porque a gente pode dar pitaco em várias coisas, né? A gente pode trazer um novo olhar e entregar valor em várias coisas. Só que, de repente, aquela pessoa não precisa de várias coisas, ela só precisa escutar aquilo, ela só precisa entender aquilo, porque a gente vai, com o tempo, né, se desenvolvendo. Então, tem esse desafio também de como eu pego tudo isso que eu sei e consigo colocar à disposição. E aí, como vender a neurociência? Eu acho que, em primeiro lugar, vender a neurociência, então, como um novo olhar, um novo ponto de vista,
a partir de novas descobertas, muitas descobertas tecnológicas, um rigor científico muito bom, e uma ciência que trouxe um frescor muito grande para o discurso das ciências humanas e agrega valor aí. Acho que isso é uma coisa importante. E, por outro lado, uma ciência que é sensível à necessidade do concreto. Isso é muito importante. Então, a gente tem também... Eu vou falar do movimento de mercado de pessoas tentando vender milagre, né? E a hora que a gente vai estudar comportamento humano de uma forma pragmática, desde experimentos até ressonâncias, a gente vê que o comportamento humano é uma coisa que acontece no microsegundo do dia a dia. E as relações humanas, elas também têm alguns processos por trás delas que são um pouco padrão. Não é que a gente está colocando as pessoas em caixinhas ou querendo dizer que elas funcionam sempre do mesmo jeito. Mas tem um mecanismo Mas estrutural, né? algumas dinâmicas estruturais, elas são importantes de entender. E aí eu vou dar um exemplo de um tema que para mim ele é central, que é a construção de redes de confiança, né? A hora que a gente vai falar sobre redes de confiança, vou por outro caminho, inclusive que foi um assunto que a gente tratou hoje mais cedo com o cliente. A gente tem aqui no Brasil um mercado que está sendo muito impactado por uma chegada de produtos chineses, que é o mercado automobilístico, né? E aí os produtos chineses, eles vêm entregando muito valor. E isso é um fato. Assim, os carros chineses, eles têm muitas coisas novas que pelo menos o público quer experimentar, quer ver se funciona, tem interesse em descobrir. Então se tornou rapidamente uma concorrência para as montadoras brasileiras. Isso nas montadoras brasileiras vai fazer com que as pessoas que trabalhem lá se tornem muito ansiosas. Porque assim, de repente agora eu tenho um canibalismo gigantesco na minha mesa. E o que eu vou fazer com ele que não existia? E assim, já não estava fácil antes das indústrias chinesas chegarem para competir no mercado comigo. E aí, a gente vai falar sobre essas empresas, para essas empresas, a gente recebe uma demanda assim, olha, a gente está muito ansioso porque a gente não consegue acompanhar essa velocidade. Então, por um lado, a gente vai falar sobre ansiedade, vai falar sobre saúde mental, mas por outro lado, tem que falar, olha, é o seguinte, se a gente continuar no mesmo ritmo, elas vão atropelar mesmo. Não é assim, como se elas estivessem chegando e ocupando um espaço que não existe, elas não estão pagando para o governo dar incentivo fiscal. Elas estão entrando um pouco por mérito também. Então a gente precisa fazer um movimento. Esse movimento passa, por exemplo, por inovação. E aí eu recebo um questionamento assim: pronto, mas agora você quer falar sobre inovação na ótica da neurociência. O que você tem para falar sobre inovação na ótica da neurociência? Essa é uma pergunta muito importante mesmo para ser feita. A gente poderia derrapar nessa resposta e a pessoa pensar, não, de fato ele não tem nada para falar. Essa pergunta o cliente tem que fazer, porque às vezes a gente é questionado e fica bravo, né? Mas o cliente precisa entender o que a gente está fazendo aqui, né? E eu recebi esses questionamentos e é aí que eu tenho a estrada que eu queria que ele abrisse, né? Ele se sentiu interessado e tal. Eu falei, olha só, inovação é uma consequência de comportamentos. E aí a gente chega, para mim, no eixo da história. Porque neurociência, ela tem muito a dizer sobre o comportamento. E inovação é também sobre o comportamento. Saúde mental é também sobre o comportamento. E a gente tem uma série de temas que a gente pode falar nessa perspectiva. Então, a neurociência não vem para falar sobre inovação que todo mundo já falava. A neurociência vem para trazer um pouco de luz sobre como inovação é uma questão também comportamental e como o comportamento pode ajudar a gente nesse aspecto. Entendeu mais ou menos o... Perfeito, eu entendi. Acho que o povo também já entendeu. E eu tô aqui com essa cara boba, assim, né? Porque, tipo, que legal que você já tá com tanta certeza acerca do que você está fazendo, né? Vou dizer para tua mãe que eu conheço, vou dizer para tua mãe aqui no pé da orelha aqui, que bom que você deixou o moleque estudando, viu? Serviu para algum negócio, porque tá robusto, você tá seguro do que você está pensando, e eu estou muito feliz, óbvio, você sabe o quanto eu estou feliz de ter você trabalhando com a gente. E eu fiz questão de trazer você aqui no Inspiring Base, porque a gente sempre traz pessoas de fora. E fica com receio de, vamos fazer um vídeo que vai ficar parecendo uma propaganda nossa, né? Mas eu também tinha que dizer para você que você já está do tamanho que cabe aqui no Inspiring Brains. Então, isso aqui também é óbvio que tem o interesse de compartilhar com o nosso público esses insights todos, mas é também um jeito de eu te dizer que você já está aqui nesse lugar que você já pode falar publicamente sobre o impacto da neurociência e o valor que isso tem, você já está robusto nisso. Eu fico muito feliz de estar com você, fico muito feliz de ter você aqui no Nada Trivial. Então, muito obrigado pela sua presença, foi maravilhoso ter você aqui comigo. Eu morro de orgulho de você, não tenho vergonha de falar sobre isso. Gabriel é hoje uma das figuras mais importantes da Illumine, espero que você tenha gostado de conhecer ele de perto. Nós temos outras pratas da casa por aqui,
mas eu me senti bastante à vontade de trazer o Gabriel, porque eu sei que ele já está num ponto de acrescentar bastante coisa para o pensamento das pessoas a respeito disso tudo. A gente continua por aqui, trazendo sempre insights para você de neurociência aplicada ao ambiente corporativo, no quadro Inspiring Brains, de segunda-feira, nesse podcast que você pode estar ouvindo aí em qualquer uma das plataformas. Eu agradeço enormemente sua presença, sua participação aqui. E, Gabriel, você vai vir de novo. Deixa eu passar mais um tempinho. Combinado. Você cria uma robustez aí, vem de novo aqui falar com todo mundo, tá bom? Muito obrigado, Fechado. meu querido. Obrigado você, é um prazer. Obrigada a todos. Um abraço. Tchau, Até o tchau. próximo.